Salve aí, rapaziada, mais um vídeo hoje aqui, né? Isso aí é esse especial do Deca Campeonato aí, né? E esse vídeo aqui é muito especial porque não vai ter cortes, não vai ter edição. Eu até poderia fazer, mas eu vou deixar pra fazer um bem especial falando de toda a campanha do Deca, né? Daqui a pouco eu vou fazer um vídeo aí falando do nosso elenco, né? Ou talvez eu faça depois do jogo, não sei, vamos ver. Vamos ver o que acontece. Se eu tiver com disposição ainda hoje, faço ainda hoje. Bom, muita gente tem falado aí, né? Os rivais têm falado que 5 mais um dá 6, certo? Bom, 5 mais um dá 6 mesmo. Só que o que acontece é que o Palmeiras tem 10 títulos brasileiros. Quer você queira, quer não, certo? Muitos têm falado, mas não era chamado de Campeonato Brasileiro. Bom, até 1980 era Campeonato Nacional que era chamado, não era Campeonato Brasileiro. Então o time que foi campeão de 71 a 80 não é campeão brasileiro também? Muda esse discurso aí, tá completamente errado. A tal da Copa, lá o Campeonato Mundial Interclubes, não era conhecido como Mundial Interclubes, era chamado de Mundial Interclubes aqui, mas sempre foi chamado de Copa Intercontinental, Copa Toyota Intercontinental. E os times foram campeão da Copa Toyota: Flamengo, Grêmio, São Paulo, Santos. Santos nem era. No Santos, na época do Santos era, né, Interclubes. Não são campeões mundiais então por causa disso, porque a nomenclatura é diferente? Muda esse argumento aí, certo? Mas temos dois campeões brasileiros no mesmo ano. O Palmeiras ganhou 2 títulos brasileiros no mesmo ano. O Flamengo foi 2 vezes campeão carioca no mesmo ano. A gente tem 3 campeões paulistas no mesmo ano. A gente tem um título paulista dividido por causa de erro de contagem de arbitragem. Você está me entendendo? Então, todos os seus argumentos são furados. Todos. Mas você vai bater o pé, vai ser birrento e vai falar: 5 mais 2 é 6, é 3, é 3. Não é, é 10. Nós somos 10 vezes campeões brasileiros, certo? Quer você goste ou não. Meu, a história tá aí, não pode ser apagada. É título por fax, filho. Deixa eu te dar um dado. Para ser campeão da Taça Brasil ou depois do Roberto Gomes Pedrosa era muito mais difícil, porque você precisava ser campeão do seu estado. O Roberto Gomes Pedrosa foi mais abrangente, mas a Taça Brasil era muito mais complicado. Você precisava ser campeão do seu estado. Eu vou deixar 2 vídeos aqui na descrição, na verdade, talvez um só, né? Porque é um vídeo do Bruno Formiga, do Esporte Interativo, um cara que eu gosto muito, porque ele faz um jornalismo mais investigativo do futebol, né? E ele fala sempre com ótimos argumentos. E cara, e deixando claro por A mais B que esses nossos 10 títulos são 10 de verdade, certo? Cara, pouca conversa. O que a CBF fez, né? Deixa eu te contar a história então, né, do começo, né? Em 1959, 1958, se eu não me engano, na verdade, a Conmebol, tanto que o Vasco tem um título sul-americano, se eu não me engano, de 58 ou de 59. A Conmebol determinou que haveria campeonato sul-americano, certo? E as entidades, na época a CBD, teriam que fazer algum método de qualificação desses times para a tal Libertadores, né? Que sempre teve o nome Libertadores da América. Pois bem, então em 1959 a CBD resolveu fazer a Taça Brasil, que era a qualificatória para saber quem seria o representante brasileiro na Libertadores. Todos os campeões dos estados, né, foram, se não me engano, 18 estados que mandaram campeões, participaram da Taça Brasil, certo? Mas muita gente fala, mas o Palmeiras, o Santos foram campeões com 4 jogos. É porque os times de Rio e de São Paulo entravam depois. Eles entravam nas fases finais porque os campeonatos mais disputados, e sempre foi assim, até hoje é assim, eram os de Rio e de São Paulo, certo? O do Rio perdeu um pouco ali a graça, perdeu um pouco o charme, porque muito time carioca que dava trabalho, América, Bangu, Americano de Campo Bom, de Campos, na verdade, Campo Bom é o 15 de Campo Bom. Americano de Campos, todos esses times decaíram muito com o decorrer do tempo. A Portuguesa do Rio mesmo, decaíram muito. Já em São Paulo, os times que decaíram, né, que sumiram, Portuguesa, Juventus, tiveram outros que vieram cobrir o lugar: o Ituano, São Caetano, o Mojimirim, Ponte Preta, Guarani. Guarani chegou na final em 2012. Ponte Preta chegou na final ano retrasado, ano passado. Então são times que continuam dando trabalho, entendeu? Então, naquela época, nada mais justo que a CBD fazer os times de Rio e de São Paulo entrarem nas fases finais. Porque eles jogavam campeonatos mais difíceis e campeonatos maiores. Ponto. É isso. Acabou. O Palmeiras foi campeão a primeira vez em 1960, já na segunda edição da Taça Brasil. Aí o Santos, se eu não me engano, emplacou 4 vitórias seguidas,
Ou teve algum time que teve... Não, acho que foi outro time que teve em 60 e... Não, 61, 62, 63, 64 foi o Santos. 65 eu não lembro quem foi o campeão. 66 acho que foi o Santos novamente. Em 67 o Palmeiras foi campeão da Taça Brasil e do Roberto Gomes Pedrosa. O Palmeiras foi campeão 2 vezes. E o Roberto Gomes Pedrosa foi uma resposta da CBD também, já com... Na verdade foram os times que organizaram, e depois... Isso, foi as federações, na verdade, de Rio e São Paulo, a FPF e a FRJ? Eu não sei como chama a Federação de Futebol do Rio. FF... Sei lá. Caguei. FFRJ, FCF, sei lá, não sei. Se for carioca, coloca aí como funciona, como que é o nome da Federação Carioca de Futebol. Eu não sei, não sei mesmo. Enfim, as federações de futebol do Rio e de São Paulo decidiram fazer então o Roberto Gomes Pedrosa, que era um campeonato... Porque o Rio e São Paulo, o Bruno Formiga explica isso no vídeo, era chamado de torneio Roberto Gomes Pedrosa, certo? Então, o Roberto Gomes Pedrosa é um cara importante no futebol brasileiro. E eles decidiram e chamaram equipes de outros estados, chamaram equipes do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Minas, se eu não me engano. E fundaram um campeonato um pouco mais com cara de como é o Campeonato Brasileiro hoje. Na verdade, tiveram N fórmulas de Campeonato Brasileiro, mas era um pouco mais parecido, né? Os times se enfrentavam em chaves e depois iam para a final. E o Palmeiras foi campeão desse primeiro torneio. A Taça Brasil era uma taça que era parecida com o que hoje é a Copa do Brasil, que só foi surgir em 89. E o Palmeiras foi campeão, e depois foi campeão do Roberto Gomes Pedrosa em 69. Aí o Palmeiras, já com o nome de Campeonato Brasileiro, ganhou em 72, 73, certo? E foi campeão em 93 e 94, depois de 2016, ficamos 22 anos sem ganhar. 2016 e 2018 agora, né? Ontem fomos campeões brasileiros novamente. 10 conquistas. Você pode falar o que você quiser, nós somos campeão brasileiro, certo? Assim como o Corinthians é bicampeão mundial, você pode concordar ou não, o Corinthians é bicampeão mundial, não tem conversa, a FIFA reconheceu lá, acabou, velho. É a entidade que manda, é pouca conversa. A CBF reconheceu, então acabou. O Santos, que tinha 2 títulos brasileiros, passou a ter 8. O Cruzeiro tinha, na verdade, tinha 2, eu acho, tinha 1 na época, passou a ter 2. O Cruzeiro hoje é tetracampeão brasileiro, certo? O Fluminense tinha 2, eu acho, tinha 1, passou a ter 2. Cara, enfim, o Bahia tinha 1, passou a ter 2. O Botafogo tinha 1, passou a ter 2 também. Então, nada mais que a CBF fez foi só oficializar isso. Porque nós já nos falávamos, nós somos 10 ou 11 vezes campeão brasileiro, campeão nacional. O Palmeiras ainda conquistou. O Palmeiras tem 10 títulos brasileiros, 3 Copas do Brasil e uma Copa dos Campeões. Então somos 14 vezes campeão nacional. Mesmo que você fale, mas nós somos o maior campeão nacional. Independentemente do seu argumento, o Palmeiras é o maior campeão nacional, ponto final. E muito à frente do segundo colocado, que eu acho que é o Corinthians hoje. O Corinthians tem 3 Copas do Brasil e um brasileiro, e 7 brasileiros. Então são 10 títulos do Corinthians. O Cruzeiro tem 6 Copa do Brasil, 4 brasileiros, são 10 também. O Santos tem 8 campeonatos brasileiros e uma Copa do Brasil, 9. Então você vê a discrepância. O Flamengo tem 6, né, na verdade 5 campeonatos brasileiros, que a CBF não reconhece de 87, 87 é do esporte. Me ajuda aí, né? E o Flamengo tem 5 títulos. Acabou, cara. Você pode falar o que você quiser. 5 títulos brasileiros e 3 da Copa do Brasil. Então são 8 campeonatos nacionais. O Palmeiras tem 14, cara. Somos 14 vezes campeão nacional, cara. É muita coisa. Entendeu? E só de campeonato brasileiro somos 10 vezes. Nós somos 10 vezes os campeões literais do Brasil. Esse ano campeões nacionais foram o Palmeiras e o Cruzeiro. Mas o campeão literal do Brasil é o Palmeiras. Por causa nós conquistamos o maior e mais difícil campeonato do país, que é o brasileiro. Aceita, velho. Só aceita. Só aceita que dói menos. Certo? Somos sim 10 vezes campeões brasileiros. O Campeonato Brasileiro não começou em 1971, não começou muito menos em 1990, tampouco em 1980. Então, cala a boca, aceita que dói menos, 10 títulos nas costas, parabéns, meu Verdão.
E o jornalista Rodrigo Bueno, da Fox, deu uma ideia que eu achei fantástica, cara. Fantástica. Eu odeio estrela em cima do símbolo. Eu acho uma coisa absurda. Tanto que o Palmeiras não tem. O Palmeiras hoje colocou uma estrelinha do Mundial lá, da Copa Rio, que eu vou fazer um vídeo especial sobre a Copa Rio. Eu tô colhendo informações, né? Na verdade, eu tô com preguiça de fazer. Isso é verdade. Tô colhendo informação porra nenhuma. Enfim. E o Rodrigo Bueno deu uma ideia fantástica, né? O Scudetto na Itália, cada 10 Scudetos valem uma estrelinha. Tanto que o único que tem 3 é a Juventus. A Juventus é mais de 30 vezes campeã italiana. Então ele deu a ideia do Palmeiras colocar uma estrelinha, isso já algumas semanas atrás, colocar uma estrelinha em cima do símbolo. Cara, eu achei fantástica essa ideia. Pô, a ideia é genial, cara. Eu acho da hora, eu acho que o Palmeiras deveria fazer isso. Era isso, rapaziada. O vídeo ficou um pouco mais longo do que eu pretendia, mas eu acho que deveria ser falado isso, né? Pra acabar com os argumentos aí, né? E eu vou deixar os vídeos do Esporte Interativo do Bruno Formiga aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Deixa um salve aí, se inscreva no canal, fale o que você quiser. Claro, se vier torcedor babaca aí com desrespeito, se vier com argumentos bons, a gente vai debater, claro. Mas se vier com pouco argumento, vai ser bloqueado, normal, vai ter comentário excluído. É isso, rapaziada. Parabéns pelo Deca, torcida palmeirense. Nós somos foda. É isso, forte abraço a todos. Avante palestra.